Bom, boa noite a todos. Hoje a gente vai começar, finalmente, a discutir as técnicas cromatográficas propriamente ditas, depois da gente ter apresentado detalhadamente os fundamentos teóricos, os princípios básicos que são comuns a todas as separações cromatográficas. A gente vai entrar na parte mais aplicada de instrumentação, aplicações, limitações de todas as técnicas. A gente vai dar especial ênfase à cromatografia líquida de alta eficiência, HPLC e GC. Hoje a gente começa com a cromatografia líquida de alta eficiência. Bom, primeiramente, como a gente já discutiu, mencionou várias vezes, existem diversas modalidades de cromatografia, existem diversas técnicas cromatográficas, instrumentais e não instrumentais, com diversas finalidades, com diversos campos de aplicação, com diferentes campos de aplicação. A gente vai falar de cromatografia líquida de alta eficiência, que é uma modalidade da cromatografia líquida. A primeira coisa que a gente tem que discutir, tem que apresentar, é ver o que a gente pode analisar por cromatografia líquida de modo geral e cromatografia líquida de alta eficiência especificamente. Que misturas a gente pode separar por cromatografia líquida convencional ou por HPLC. HPLC, cromatografia líquida em alta eficiência, em inglês High Performance Liquid Chromatography. Às vezes se fala CLI em português, né? Mas não é muito conveniente a gente abreviar siglas. É algo que a União Internacional de Química não recomenda, por uma série de razões. Bom, o que nós vamos poder separar por cromatografia líquida? Por qualquer modalidade de cromatografia líquida. Qualquer mistura que tenha componentes que possam ser pelo menos parcialmente solubilizados, que tenham uma solubilidade mensurável em um solvente ou mistura de solventes que possa atuar como fase móvel e que possa ser retido por uma fase estacionária sólida ou um líquido imobilizado sobre um suporte sólido, pode ser separado por alguma modalidade, alguma forma de cromatografia líquida. Isso, a gente não precisa pensar muito, isso corresponde a uma descrição extremamente ampla. Tem uma infinidade de substâncias, de moléculas, onde você pode usar alguma modalidade de cromatografia líquida para separá-las de constituintes similares em misturas onde elas estão, em amostras onde elas estão. Então, a princípio, cromatografia líquida seria aplicável a uma gama enorme de problemas analíticos. Desde moléculas pequenas, orgânicas, como fármacos, drogas de abuso, pesticidas, carboidratos, aminoácidos, esteroides, antibióticos, até biomoléculas muito grandes, como peptídeos, proteínas, enzimas, vírus. Vírus ele pode ser encarado como um ser vivo, mas também ele pode ser tratado, pode ser manipulado como se fosse uma macromolécula, que na verdade ele é uma mistura, uma estrutura comparado a organismos vivos, uma estrutura relativamente simples, comparado com entidades químicas, moléculas, é uma estrutura muito complexa. Então, o vírus seria quase intermediário entre uma molécula e um ser biológico. Né? E existem técnicas analíticas, existem técnicas cromatográficas em que você separa vírus. Você amostra com misturas de vírus e macromoléculas, vírus e proteínas, você isola os vírus por cromatografia. E também para compostos inorgânicos, iônicos, compostos pequenos, organometálicos, quer dizer, praticamente tudo você pode analisar por cromatografia líquida e especificamente por cromatografia líquida de alta eficiência. É a técnica cromatográfica única, preponderante, predominante por causa disso? Não é, porque ela tem uma série de limitações instrumentais. Na verdade, conforme a gente for discutindo tanto líquida quanto gasosa, a gente vai mencionar, a gente vai contextualizar isso várias vezes. Cromatografia gasosa acaba sendo, na prática, muito mais empregada em certas situações até hoje
por causa de algumas limitações práticas instrumentais da HPLC. A gente vai falar sobre isso mais detalhadamente. Muito bem. Dentre a infinidade de diferentes moléculas, de diferentes amostras, de diferentes analíticos que a gente pode separar por cromatografia líquida e por extensão por HPLC, existem diversas opções possíveis. HPLC, cromatografia líquida, também é um termo que é quase um guarda-chuva para um monte de subvariantes. Elas guardam entre si grande similaridade em termos de instrumentação. A instrumentação é mais ou menos igual, mas o tipo de fase móvel, o tipo de fase estacionária, a forma como você trabalha e otimiza as metodologias, a forma de detecção é variável, dependendo do tipo de molécula que você vai separar. Essencialmente, você vai escolher essa submodalidade de cromatografia líquida considerando polaridade e massa molar dos seus analíticos. Lembrando que a gente tem 4 mecanismos básicos de separação. Dependendo de polaridade e massa molar, carga do analito, ausência de carga, forma de íons, você vai ter preferência por usar fases móveis e fases estacionárias, onde uma outra forma, outro mecanismo de separação seja predominante. Bom, essencialmente, moléculas pequenas. Se você tem moléculas até cerca de 1000 Dalton de massa molar, 1000 unidades de massa atômica, massas molares de cerca de 1000 gramas por mol, mais ou menos, isso é mais ou menos um limite. É claro que isso aqui não é algo escrito na pedra, como o pessoal diz em inglês, write on stone, não é um limite maleável, móvel, né? Você vai usar formas de separação baseadas em adsorção, partição ou troca iônica. Se você tem moléculas hidrofóbicas, solúveis, mais solúveis em solventes orgânicos hidrofóbicos como hexano, metanol, você vai tentar usar cromatografia líquida com fases estacionárias líquidas pouco polares, se forem substâncias solúveis em metanol, por exemplo, apolares, mas nem tanto. Fase estacionária líquida pouco polar ou adsorção para substâncias com baixíssima polaridade, altíssima hidrofilicidade, que serão solúveis em hexano, por exemplo. Ou, eventualmente, né, você pode até tentar, num caso intermediário, aqui, se forem substâncias muito solúveis, alguma forma de exclusão de tamanho para moléculas pequenas, que é algo mais difícil de fazer. Mas, essencialmente, isso aqui é muito difícil, isso aqui é muito pouco comum. Essencialmente, para moléculas pequenas hidrofóbicas, solúveis em hexano, metanol, ou cromatografia líquida de alta eficiência, usando fases estacionárias líquidas apolares, que é a chamada fase inversa, ou polares, que é a chamada fase normal, e cromatografia líquida com fases sólidas, que é a adsorção. Se forem substâncias constituídas por moléculas pequenas, solúveis em água, se forem não iônicas, você ainda continua com a cromatografia líquida de alta eficiência com fases estacionárias líquidas, com partição e pouco polares. Se forem iônicas, aí é troca iônica. Então, moléculas pequenas, você vai usar colunas cromatográficas com fases estacionárias, onde ocorre a partição, a adsorção, troca iônica, às vezes exclusão de tamanho, mas isso é muito raro, né? Você fazer exclusão de tamanho com moléculas pequenas. Agora, moléculas maiores, a partir de 1000, 5000 unidades de massa atômica, 1000, 5000 Daltons, né? Proteínas, peptídeos, né? Você já vai usar a exclusão de tamanho obrigatoriamente, aquelas fases móveis, fases estacionárias que separam por exclusão de tamanho, que é aqueles poros, macroporos de tamanho controlado. Se forem macromoléculas hidrofílicas, é a chamada filtração em gel. Hidrofóbicas, a premiação em gel. Qual é a diferença entre as duas? Uma usa fase estacionária, constituída por resinas
hidrofóbicas, que é a permeação em gel, outra por resinas hidrofílicas, a filtração em gel, para serem molháveis pela fase móvel. Só isso. Instrumentalmente, em termos de otimização, é a mesma coisa. E se forem macromoléculas iônicas, aí você pode até tentar uma fase estacionária de troca iônica. Micro ou macromoléculas iônicas, você sempre parte do princípio que troca iônica é uma boa alternativa. Micromoléculas, moléculas pequenas, não iônicas, você pode usar adsorção, partição ou com colunas polares ou apolares. Macromoléculas, se não tem carga, exclusão por tamanho, seja permeação, seja filtração em gel. Então, essencialmente, é esse o quadro. Seja qual for o tipo de mecanismo que você vai usar, essencialmente a instrumentação para HPLC é a mesma. O que muda é a fase estacionária e a fase móvel. Mas sempre uma fase móvel líquida e uma fase estacionária que pode ser líquida, nesse caso ela é imobilizada sobre a superfície de algum sólido, ou sólida, no caso você recheia diretamente uma coluna cromatográfica. Essas considerações que a gente fez anteriormente, elas se referem tanto à cromatografia líquida convencional, aquela de baixa pressão, do Tsuit, quanto à cromatografia líquida de alta eficiência, HPLC. O que distingue em termos instrumentais de aplicação, de potencialidades, um pouquinho de limitações, HPLC da LC? Bom, quando a gente fala eficiência em cromatografia, o que a gente está querendo dizer? Capacidade de um sistema cromatográfico reter sem dispersar o analito. Em LC, as bandas são necessariamente largas. As condições são tais que você não consegue reter o analito sem que ele se espalhe excessivamente pelas colunas. Então você não consegue alta resolução. Você, no máximo, tipicamente em LC convencional, você separa analitos por classes. Dificilmente você separa analitos por moléculas. Como que a gente consegue aumentar a eficiência de um sistema de cromatografia líquida de tal modo que a largura dos picos seja tão estreita comparado à resolução, à seletividade, que você tenha alta resolução? Bom, várias características de sistemas de cromatografia líquida de alta eficiência fazem com que isso aconteça. Os recheios das colunas têm de ser partículas pequenas, 3 a 10 micrômetros. A gente vai voltar a isso, né? Lembra que as equações de Van Dinter, a equação de Van Dinter, que as colunas capilares são pouco usadas em cromatografia líquida, são mais colunas empacotadas. A eficiência é descrita pelo modelo de Van Dinter, né? Diâmetro de partícula é um parâmetro chave para estabelecer a eficiência de uma coluna empacotada. Quanto menor o diâmetro da partícula do recheio, diâmetro médio da partícula do recheio, mais eficiente será essa coluna. Pois bem, né? Essas colunas de HPLC, elas são recheadas com partículas muito finas, 3 a 10 micrômetros nas colunas modernas, né? Isso dá uma eficiência muito maior do que aquela coluninha do Tsuit. Você consegue ter resoluções muito boas comparativamente. Porém, a resistência ao fluxo de fase móvel também é muito grande. Você não vai conseguir fazer a fase móvel fluir pela coluna simplesmente por a gravidade, como no sistema de Van Dinter. Então você vai ter que ter altíssima pressão de fase móvel na cabeça, né, no início da coluna, para ter as vazões necessárias. Isso é um problema muito sério em HPLC. E também por causa disso, as colunas geralmente são tubos de aço. Você não pode ter uma coluna de vidro, você vai ter uma bomba, né? Ela vai explodir com pressão. Com diâmetro pequeno, lembra que o diâmetro da coluna também entra nas equações do modelo de Van Dinter. Colunas de pequeno diâmetro tendem a ter maior eficiência, 2 a 5 milímetros de diâmetro, nos sistemas de líquida convencional, você tem sempre diâmetros de centímetros, e tem que ser necessariamente reutilizáveis. As colunas do Tsuit lá você usava uma vez, depois tirava a sílica e dificilmente você reusava, né? Você joga fora. Coluna de HPLC não tem como isso aí, seria impraticável, dado o custo que tem um sistema desse.
Sistemas de HPLC, pelo fato de você ter colunas de pequeno diâmetro, partículas também de pequeno diâmetro, o volume de amostra processável é pequeno, comparativamente pequeno. Você tem que introduzir no início da coluna de forma simples, com alta precisão e alta exatidão. O sistema de tinha uma pipeta, você jogava lá a amostra. Sistemas de HPLC, você tem que ter módulos no equipamento, a gente vai discutir ainda na aula de hoje, próprios para fazer isso, para introduzir a amostra no início da coluna, para injetar a amostra no início da coluna de forma repetitiva, reprodutível, precisa e exata. HPLC é uma técnica analítica. LC pode até ser uma técnica analítica, mas essencialmente é usada como técnica preparativa. Você vai lá isolar, pegar uma amostra, purifica os analíticos, as classes de constituintes da amostra, para obter eles em estado de pureza no final. HPLC não, é uma técnica analítica. Você vai tentar detectar, identificar e quantificar. Então, no final da coluna, lembra que a gente mostrou, né, num dos slides das aulas anteriores, qual é a essência, quais seriam os módulos básicos de sistemas instrumentais de cromatografia líquida, gasosa, de qualquer cromatógrafo analítico. Então, ele tem que ter como um dos seus módulos um módulo de detecção, um detector que vai enxergar quantidades pequenas do analítico que estão saindo da coluna, operando dinamicamente, na fase móvel vai fluir pelo detector, com pequenos fluxos de fase móvel, com alta sensibilidade, alta detectabilidade. O que você ganha? Uma separação muito mais rápida que na LC convencional e com uma resolução incomparativamente maior. LC convencional dificilmente se presta para análise quantitativa. HPLC é uma técnica analítica quali-quantitativa por excelência. Em compensação, também não tem como você fazer HPLC de bancada, com tubinho. É uma técnica instrumental. Você tem que ter um equipamento padronizado, um equipamento confiável, robusto, que possa ser automatizado, é muito importante, a gente vai terminar a aula falando disso, e geralmente os equipamentos modernos interfaceados a sistemas de dados, microcomputadores, sistemas microprocessados que comandam todo o equipamento a partir de uma programação que você fará, coletam os dados cromatográficos, ou seja, os cromatogramas, e processam esses cromatogramas. Essencialmente, detectam picos, integram, medem área de picos, medem tempos de retenção para você. Porém, a maior diferenciação entre a cromatografia líquida de alta eficiência e a cromatografia líquida convencional é como o próprio nome diz, eficiência. Isso a gente pode analisar em termos da equação de Van Dinter, né? A cromatografia líquida de alta eficiência, como a gente vai falar nas próximas aulas, na aula de hoje, nas próximas, né? Essencialmente ela usa colunas empacotadas, colunas recheadas. A coluna capilar não é muito interessante para a cromatografia líquida de alta eficiência. A relação que existe entre a altura do prato teórico, a altura equivalente do prato teórico e parâmetros da coluna, da fase estacionária, da fase móvel, em colunas empacotadas, em HPLC, é dado pelo modelo de Van Dinter, né? H igual a A, B dividido por velocidade de fase móvel, CM, CS, vezes velocidade de fase móvel, velocidade média de fase móvel. Dois desses termos, o termo A e o termo CM, eles são diretamente associados, diretamente dependentes do diâmetro das partículas, do tamanho das partículas do recheio. A é proporcional ao tamanho de partícula e CM é proporcional ao tamanho de partícula ao quadrado. Ou seja, eficiência em cromatografia líquida depende de um monte de coisas, mas especialmente, marcadamente, depende do diâmetro de partículas do recheio. Para uma separação analítica de verdade, uma separação onde você gere picos cromatográficos mensuráveis, de área mensurável, em amostras reais, em amostras complexas, né? Você só pode trabalhar com colunas de pequeno diâmetro. A cromatografia líquida convencional não serve para uma separação analítica nesse caso. Então, você acaba tendo que usar
partículas de diâmetro muito pequeno em HPLC. Esse gráfico aqui mostra a diferença que existe entre eficiência, a dependência de eficiência com diâmetro de partícula e velocidade de fase imóvel, para colunas de LC, HPLC recheadas com partículas de diâmetros médios variáveis, de 44, 35, 34,9 micrômetros até 6 micrômetros. Notem aqui, para a mesma velocidade, só que são curvas de Van Dieter. Por que a gente não vê aquela inflexão, aquele formato típico, né? Na verdade, em cromatografia líquida, dificilmente a gente consegue medir a altura do prato teórico, na prática, né, para velocidades muito pequenas de fase móvel. Porque vai ficar tão lento o negócio que você tem que ficar dias, meses lá esperando sair o analito. Então, na prática, a gente não vê aquela seção da curva da coluna cromatográfica, da curva, né, de velocidade versus altura, onde tem aquela inflexão. A gente só consegue medir a altura de prato teórico com vazões acima de um certo valor, onde não dá mais para ver aquele mínimo, aquela inflexãozinha. Então, a curva acaba ficando na prática com esse aspecto. Notem aqui, né, que para uma velocidade linear aqui de fase móvel de 1 centímetro por segundo, tomando ela como referência, né, numa coluna de 45 micrômetros de diâmetro de partícula, a altura do prato teórico está aqui por volta de 2,4 milímetros. Numa coluna de 6 micrômetros de diâmetro de partícula, a altura do prato teórico é em torno de 0,2 milímetros. Ou seja, aqui a gente tinha perto de 2,4. 0,2, ou seja, uma altura de prato teórico seja cerca de 50 vezes menor. Picos com retenção idêntica, com diferenças de tempo de retenção idênticas, nesta coluna e nesta coluna, mesmo na vazão ótima de ambas, vão ter largura 50 vezes menor que essa. Uma diferença muito pequena de tempo de retenção aqui já vai gerar uma resolução relativamente grande, lembrando que resolução é razão entre diferença de tempo de retenção e largura de base média, enquanto que aqui você vai ver só uma corcova, um morro com dois picos misturados. Então essa é a grande diferença em termos instrumentais entre HPLC e LC. HPLC precisa de recheios com partículas de micrômetros. 6 micrômetros já é um diâmetro médio hoje que já está começando a ser considerado grande demais. O pessoal já está usando 5, 3, 1 micrômetro nas colunas modernas. Porém, isso causa uma série de problemas instrumentais e limitações de ordem prática. Uma consequência da alta eficiência, um preço que você paga para colunas de alta eficiência de HPLC, é que fenômenos que na cromatografia líquida convencional a gente simplesmente não prestaria atenção, em HPLC acabam sendo relevantes. Isso acontece em HPLC, especialmente, em GC também é algo que a gente tem que tomar um cuidado que não teria cromatografia líquida convencional. Sistemas cromatográficos, como a gente vai ver no próximo slide, principalmente em HPLC, eles são modulares. Você tem um módulo de injeção, um módulo de separação, que é a coluna, um módulo de detecção, e eles têm que ser conectados entre si. E mais ainda, em módulos de injeção, de detecção, na prática são volumes mortos, né? São espaços do cromatograma onde está fluindo fase imóvel, passa a banda do analito, e o analito pode se espalhar. Quando a gente discutiu eficiência nas aulas anteriores, a gente estava falando especialmente, né, da relação que existe entre eficiência e parâmetros das colunas cromatográficas. Mas existe uma contribuição também para eficiência, na verdade, uma contribuição para o alargamento do pico cromatográfico por efeitos extra-coluna. Fenômenos que acontecem antes ou depois da coluna cromatográfica, em qualquer sistema cromatográfico, e que em HPLC são muito significativos. São chamados volumes mortos, né? Tubos de conexão entre a coluna, o detector, o injetor-detector, às vezes são falhas no empacotamento da coluna.
Imagina o seguinte, né, que a gente tem aqui a coluna cromatográfica, aqui o detector, símbolo da P2Bin, entre os dois a gente tem uma conexão que a gente está representando por essa câmara aqui. A banda cromatográfica bonitinha, estreitinha, está passando pela coluna cromatográfica, vai sair da coluna cromatográfica. Para essa porção de fase móvel aqui chegar no detector, ela tem que passar por uma conexão, um tubo, um tipo de dispositivo. Essa porção de fase móvel contendo a banda entrou aqui no detector, nesse tubo, nessa conexão, ela vai se espalhar lá dentro, ela vai se dispersar lá dentro. Então, todo aquele esforço que você fez para ela sair lá bonitinha numa banda estreita pode ser parcialmente perdido, porque essa câmara aqui, essa conexão, ela funciona, né, como uma câmara de diluição, porque tem fluxos convectivos lá dentro, então ela mistura de novo. Então a banda do análisis se aproxima do final da coluna, entra no volume morto, por exemplo, uma conexão entre a coluna e o detector, vai se dispersar na fase móvel lá dentro, por difusão e convecção, ela se alarga, se deforma essa banda, o tempo de detecção aumenta, e é aí que ela vai para o detector. A contribuição dessas conexões ao valor total da altura do prato teórico, né, o modelo de Van Dinter, de Golelli, subpõe que a altura do prato teórico é a soma de várias contribuições, de cada fenômeno lá que a gente modelou nas equações, de transferência de massa, tudo aquilo contribui, é somado para chegar numa altura do prato teórico. A contribuição extra-coluna também vai ocorrer, ela não estava naquele modelo, né? Por exemplo, se você tem uma conexão, um tubo, conectando dois dispositivos, dois módulos do seu cromatógrafo líquido, ele vai contribuir com um alargamento do prato teórico igual a π, raio ao quadrado do tubo, dividido por 24, coeficiente de difusão do analito na fase móvel, vezes velocidade linear na fase móvel, ou seja, como os coeficientes de difusão são baixos em líquidos, quando comparado essencialmente a gases, esse fenômeno aqui, DM é pequeno, esse fenômeno aqui é muito importante para o alargamento de banda. Então, além de você ter que tomar cuidado em HPLC especial, com os parâmetros da coluna cromatográfica, que pelos modelos de Van Dinter e outros, não se fala só de Van Dinter, né? Tem outros melhores, né? Mas especialmente pelo modelo de Van Dinter, que vão contribuir para o alargamento de banda, partículas de alto tamanho, recheio desuniforme, as conexões entre os diversos módulos do cromatógrafo, que agem como câmaras de mistura, também contribuem. Então, isso em LDC convencional não existe. Não é algo que você tenha de tomar cuidado. Muito bem. Como a gente já mencionou, cromatografia líquida de alta eficiência, ao contrário da cromatografia líquida comum de bancada, é uma técnica instrumental. E também, como já discutimos, né, cromatógrafos líquidos, gasosos, cromatógrafos analíticos, eles são sistemas modulares, eles têm módulos, cada um deles com uma determinada função, via de regra, consecutivos, via de regra, conectados de forma serial, e cromatógrafo a líquido não deixa de ser a mesma coisa. Então, a gente vai, primeiramente, discutir a cromatografia líquida de alta eficiência em termos da sua instrumentação básica, dos diversos módulos e de como eles funcionam, quais suas características, quais são os aspectos práticos dele. Bom, essencialmente, um cromatógrafo a líquido básico, e aqui para mais um parêntese, né, a técnica é cromatografia líquida de alta eficiência, mas o equipamento é o cromatógrafo a líquido. Não existe cromatógrafo líquido, você não compra uma garrafa com um cromatógrafo dentro. É cromatógrafo a líquido. Então, você tem essencialmente 4 módulos, né, fundamentais. Na verdade, 5, né? Está faltando um injetor aqui. Você tem bomba, misturador e injetor, que seriam 2 módulos iniciais. Então, coluna, detector e sistema de dados.
de forma mais detalhada. Isso aqui é uma fotografia, né, de um sistema típico de HPLC moderno, né? Nem tão moderno assim pelo computador, vocês veem que já é algo mais antigo, mas é essencialmente isso ainda hoje, né? Isso aqui tem uns 10 anos. Bom, primeira parte do sistema é o reservatório de solventes que vão ser usados como fase móvel, que é essa bandeja aqui em cima, com essas garrafinhas, que também tem que também geralmente incorpora sistema para degasificação da fase móvel, que é um aspecto importante, prático, né, que a gente vai discutir ainda hoje. A seguir, você tem que ter uma bomba, né, para impelir esse solvente ou mistura de solventes para a coluna cromatográfica. A bomba é um dos corações do HPLC. Talvez a parte mais crítica de um sistema de HPLC é a bomba. A gente vai falar também hoje das diversas formas, das restrições, das demandas das bombas para HPLC. Logo depois da bomba, seguida da bomba, você tem que ter algum sistema, algum módulo que permita você introduzir uma porção de amostra de forma controlada, repetitível, reproducível, diretamente no fluxo de fase móvel. Um sistema de injetor que muitas vezes é automatizado. Nesse caso aqui, ele incorpora, a gente vai mostrar hoje vídeos de funcionamento de autoamostrador. Então você tem um reservatório de solventes, uma bomba que impele esses solventes para o resto do sistema e imediatamente antes da coluna cromatográfica, você tem que ter um dispositivo que injete uma porção de uma solução de amostra, ou da própria amostra, no fluxo de fase móvel, sem parar o sistema. O sistema é selado, você não pode parar, você não pode desmontar o sistema para introduzir a amostra. Esse é o injetor. Logo depois do injetor, imediatamente você tem a coluna cromatográfica, que é onde ocorre a separação, que é o verdadeiro coração de qualquer sistema cromatográfico, analítico ou não. Em cromatografia líquida de alta eficiência, às vezes é conveniente você termostatizar a coluna. Não é algo fundamental como em GC, mas é uma opção interessante em cromatógrafos a líquido moderno. Nós não vamos discutir muito isso aí, é um aspecto secundário, né? Então a gente nem vê a coluna aqui na fotografia, ela está dentro desse forno, certo? Desse sistema que termostatiza ela para conseguir uma repetibilidade de produtividade maior de tempos de retenção e para eventualmente ter separações a temperatura mais elevada, que é algo que não é mandatório. Nos cromatógrafos a líquido mais simples e mais antigos, a coluna simplesmente fica ao ar, né? Ela não está com temperatura controlada. E, finalmente, você tem um detector. Cromatografia líquida de alta eficiência é uma técnica analítica. Ela serve para análise quantitativa e qualitativa. Então, necessariamente, imediatamente após o final da coluna, tem que ter um dispositivo qualquer que meça uma propriedade física e química da fase móvel, que mude quando passa analítico misturado, quando sai uma banda de um analítico separado, e que vai gerar um sinal elétrico que, registrado em função do tempo da separação, é o cromatograma. Esse registro é feito pelo sistema de dados, geralmente um microprocessador, um software adequado. Muito bem, a primeira parte, né, o primeiro módulo, o primeiro componente de qualquer sistema de HPLC analítico são os reservatórios ou reservatório de fase móvel. Bom, esse reservatório ou reservatórios, né, não é simplesmente uma garrafinha de fase móvel, não é simplesmente um container qualquer, né? Bom, para começo de conversa, né, raramente você vai usar um solvente puro como fase móvel HPLC. Como a gente vai deixar claro mais pra frente, é muito mais conveniente você usar misturas de 2, às vezes até 3, 4 solventes como fase móvel. Porque aí você pode ir regulando a composição da fase móvel, regular a polaridade, hidrofilicidade, hidrofobicidade, pH e ajustar a sua separação. É muito raro que um solvente puro seja diretamente conveniente para separar a fase móvel. Geralmente, então, você tem reservatórios de solventes, o reservatório de fase móvel, ele dificilmente é usado para estocar a fase móvel pronta, é mais conveniente você ter os solventes puros lá no seu sistema
e misturá-los online, e tem que ter alguns acessórios, ele tem que ter algumas características. Bom, a primeira delas, né, esses reservatórios de solvente tem que ter filtros, são geralmente de aço ou raramente vidro, mas com um aço sinterizado, aço poroso, chamadas fritas, né? Aquele cadinho de guche que vocês usaram em laboratório quantitativo para filtragem, tem uma frita de vidro, tem um disco de vidro sinterizado para filtragem. Aqui a gente também tem uma frita, um filtro, né? Feito de aço sinterizado, aço poroso, né? Com poros de 10 a 40 micrômetros conectado na ponta do tubinho que vai levar o solvente para a bomba, para o resto do cromatógrafo, para remover particulados. Isso é fundamental. A fase móvel ela tem que ser filtrada antes de ser jogada dentro da garrafinha. Você tem que primeiro filtrar ela, e mesmo a fase móvel tendo sido já filtrada, ela tem que ser novamente filtrada, tem que passar por um sistema que tira partículas. Qual que é o problema das partículas, né? Bom, a gente falou já várias vezes, vamos voltar a isso. O diâmetro médio de partículas em HPLC, as colunas de HPLC, 3, 4, 5, 10 micrômetros já são partículas muito grandes. Bom, se você tem uma coluna recheada com partículas de 3 micrômetros de diâmetro médio, qual que é o tamanho dos canais formados entre as partículas por onde a fase móvel flui? São canais capilares. Dentro da coluna cromatográfica, a fase móvel vai fluir por microcanais, canais com dezenas de nanômetros de diâmetro. Qualquer partícula que esteja em suspensão na fase móvel, poeira, qualquer coisinha, vai ocluir, vai entupir esses canais. Então, se você não filtra fase móvel e amostra também, a gente vai falar disso, você rapidamente entope sua coluna cromatográfica, você pode perder ela. Você tem que filtrar com partículas muito pequenas. Remover bactérias. Bactéria também é uma partícula. Bactérias e fungos são partículas que podem ficar dentro da coluna e depois se proliferarem lá dentro e acabar entupindo de vez a coluna, destruindo. E uma coluna cromatográfica é um negócio relativamente caro. Você não faz ela no laboratório, você compra feita na prática. Tem o laboratório da professora fulano, o professor fulano faz essas coisas. É um laboratório de pesquisa em cromatografia, não é um laboratório de análise de rotina, nem um laboratório de pesquisa que use apenas cromatografia. O ser humano normal compra a sua coluna e é um gasto de centenas a milhares de dólares. Então você vai filtrar a sua fase móvel. Como você faz isso? Filtrando mesmo ela com um filtro antes de jogar nos reservatórios, e para evitar recontaminação você tem lá na entradinha aqui um filtro de frita, um filtro que vai remover qualquer partícula que tenha sobrado. Outra coisa que a gente vai voltar a ela ainda hoje, a degaseificação. A fase móvel tem que estar isenta de gases dissolvidos, senão você vai ter um monte de problemas, bolhas, vazão não reprodutivo, um monte de coisa pode acontecer. Então você tem que degaseificar a fase móvel. Alguns reservatórios incorporam sistemas de degaseificação purga com hélio. Então aqui nessa foto, né, aqui tem a entrada, né, a frita por onde entra a fase móvel para o tubinho, e aqui tem um sisteminha que dá para ver aqui, né, que borbulha gás hélio. O hélio, ele é um gás pouquíssimo solúvel em qualquer solvente. Na hora que ele é borbulhado no solvente, ele não se dissolve e suas bolhas arrastam gases dissolvidos. Então é uma das formas de degasificação. A gente vai falar de outra, né? Ultrassonificação, vácuo, mas muitos reservatórios contêm, né, pelo menos dos cromatógrafos top, né, contém sistemas que borbulham gás hélio para desgaseificar. Não são todos, porque isso é um negócio meio caro. Bom, esses reservatórios, propriamente ditos, eles são geralmente feitos de vidro, são frascos de vidro, que é o mais comum, porque ele é mais fácil de descontaminar, para fazer primeiro análise de orgânicos, né, que é o grande escopo da cromatografia líquida de alta eficiência. Às vezes você usa reservatórios de aço inox, que não é um negócio muito comum, teoricamente é mais seguro, mas ele também é mais difícil de descontaminar. Plástico, raramente, porque plásticos não são puros. Você tem plastificantes, você tem aditivos chamados plastificantes, são fitalatos, são resinas que são adicionados ao plástico para ele ficar mais maleável, para ele ficar mais durável,
Geralmente isso é lixiviado e migra para a fase móvel, acaba contaminando a fase móvel. Só cromatógrafos de íons, que usam fase móvel aquosas, quase que preponderantemente, usam reservatórios de plástico para fase móvel. Mas não é muito conveniente. Já é quase que mandatório usar reservatórios de vidro. Qual o tamanho desses reservatórios? Dependem do tipo de cromatógrafo. Para a HPLC analítica, você pode usar desde colunas convencionais empacotadas, que têm diâmetro de 2 a 6 milímetros. Existem colunas chamadas micro, que a gente, quando fala de coluna, a gente vai se referir a elas, colunas com diâmetros muito pequenos, né, menor que 1 milímetro, e coluna capilar, tubular aberta, que às vezes é usada. Dependendo do tipo de coluna, existe uma vazão típica de fase móvel, que é associada lá com o ótimo da equação de Van Mitter, e que acaba sendo mais ou menos fixo, uma faixa mais ou menos típica para elas. Colunas convencionais é da ordem de 1, 2 mililitros por minuto. Essas microcolunas empacotadas, 0,2, 0,05 mililitros por minuto, 250 a 200 microlitros por minuto. Coluna capilar é da ordem de microlitro por minuto mesmo. É óbvio, né? Uma vazão dessa não é nem bom você ter um reservatório grande de fase móvel, porque você vai ter que descartar ela. Então você usa reservatórios de 2 a 20 ml de capacidade. Para colunas não capilares, reservatório é da ordem de 100 ml a 1 litro de capacidade. Se for muito pequeno, é óbvio, é inconveniente. Né? Muito grande também, porque você acaba perdendo solvente. Você enche ele lá, usou só 10%, muitas vezes você não pode usar de novo esse solvente. Ficou exposto ao ar, você tem que refiltrar, você vai perder. Né? Então, não é muito bom um reservatório muito grande. A HPLC às vezes é usada como técnica preparativa, principalmente para insumos de altíssimo valor agregado. Então, alguns fármacos, por exemplo, de altíssimo custo, aquele que é usado para medicamentos que você tem que pegar nessas farmácias de alto custo do governo, né? Muitas vezes esses fármacos são produzidos em quantidades muito pequenas por causa do custo e para a purificação vale a pena às vezes você usar HPLC. Então você usa cromatógrafos a líquido de alta eficiência, mas preparativo. Não tem nem detector, tem um detector menos eficiente, menos sofisticado no final, que é para coletar, para preparar mesmo. É muito difícil isso aí. Aí você vai usar colunas de diâmetro maior, às vezes colunas até de 10 centímetros de diâmetro. Nesse caso, tem que ter vazões maiores de fase móvel, centenas de mililitros por minuto, e reservatórios até que 50, 48, 40 litros de fase móvel. Mas isso para cromatógrafo preparativo para uso industrial, que são sistemas absurdamente caros e com uso restrito. HPLC analítica, os cromatógrafos comuns, reservatório de meio, 0,1, 1 litro. Para capilar, que às vezes é usado, de alguns mililitros. E algo que geralmente é incorporado no reservatório de fase móvel e algo que você cuida dela, associada a ele, é a degasificação da fase móvel. Bom, por que isso é importante em HPLC? Qualquer solvente orgânico, água, exposto ao ar, ela vai estar saturada com oxigênio e nitrogênio. Gases da atmosfera, oxigênio, nitrogênio, CO2 também, argônio, todos os gases, especialmente esses que são aqueles que são os macroconstituintes do ar, vão acabar se dissolvendo no solvente e ficar lá, né? Quantidades pequenas, para a maior parte das aplicações você nem lembra disso aí. Porém, no caso de cromatografia de líquido de alta eficiência, esses gases dissolvidos são um problema sério. O que acontece? Como a gente já falou, né? Na entrada da coluna cromatográfica, você tem que usar pressões da ordem de dezenas e, mais comumente, centenas de atmosferas para empurrar a fase móvel pela coluna. Você tem que usar bombas de altíssima pressão. Então, na entrada da coluna, a pressão da fase móvel é altíssima, centenas de atmosferas. A saída da coluna geralmente está num detector que fica aberto ao ar, aberto à atmosfera. Então a pressão é ambiental. Colunas têm 5, 10, 15 centímetros. Então, num intervalo bastante curto, de alguns centímetros, você tem um solvente que estava pressurizado a 200, 300 atmosferas e que a pressão dele vai descer para 1 atmosfera. Ele vai ser despressurizado de forma bastante
pronunciada. O que acontece com o gás que estava dissolvido quando você despressuriza o solvente? Esse gás ele se separa na forma de bolhas. Então, você diminui a pressão de um solvente, qualquer que esteja saturado com oxigênio, com nitrogênio, com CO2, esses gases que estavam dissolvidos vão se separar, a solubilidade deles diminui e eles se separam. Se essa despressurização é lenta, esses gases saem na interface líquido-atmosfera e você não vê bolha nenhuma, eles vão difundindo lentamente e vão saindo calmamente. Se a despressurização é rápida, não há tempo para isso acontecer. Ele se separa dentro do seio do solvente na forma de microbolhas, e depois de bolhas, e sai. A mesma coisa que acontece quando você abre uma garrafa de cerveja, de refrigerante. Você diminui de uma vez a pressão, o gás dissolvido, o CO2 dissolvido, ele se separa imediatamente, criando bolhas lá dentro. Qual que é o problema disso? Essas bolhas dentro da coluna cromatográfica vão ser arrastadas, vão ser partes da coluna onde vai haver irregularidades móveis dentro da coluna. Você vai perder eficiência, como se tivesse uma imperfeição na coluna, vai alargar o pico cromatográfico, como se tivesse um buraco lá dentro da coluna. A hora que elas passam no detector, vai causar instabilidade na linha de base. A linha de base do cromatograma, ao invés de ser aquela linha retinha, quando não tem pico, vai ter pulos, vai ter ruído, você não vai conseguir detectar convenientes seus picos. E alguns gases, principalmente o oxigênio, eles absorvem ultravioleta. E justamente, detector de absorção no UV visível é o mais usado. Se o oxigênio absorve no ultravioleta, a fase imóvel acaba sendo opaca. Então, a fase imóvel passou para o detector, a absorvância vai ser quase 100%, vai ser quase unitária, vai ser enorme. Então, você não vai ver analito nenhum quando passar pela fase imóvel. Então, você tem que tirar os gases, você tem que desgaseificar eles. Como você faz isso? Você pode fazer isso offline, antes de colocar sua fase imóvel, o seu solvente, né, nos reservatórios, ou você pode fazer online, com módulos que fazem parte do seu cromatógrafo a líquido, com acessórios que você coloca lá. Essencialmente, ultrassom, agitação e vácuo são estratégias para desgaseificar qualquer solvente. Isoladamente, vácuo, agitação e ultrassom são muito ruins. Então, você, antes de colocar seu solvente lá na garrafinha do HPLC, você coloca ele num banho de ultrassom com agitação. Remove gás dissolvido? Remove. Só que é muito lento, pouco eficiente. Você faz vácuo nele e agita. É também lento e você pode alterar a composição da fase imóvel, principalmente se for uma fase imóvel pronta, né? Se for uma fase imóvel, misturar água e metanol, você coloca vácuo, a pressão de vapor do metanol é muito maior que a da água, vai evaporar mais metanol que água e você alterou a composição. Nesse caso, o melhor é você usar os três juntos. Colocar a garrafinha de solvente lá no ultrassom, fazer vácuo e agitar ao mesmo tempo, antes de alimentar o seu HPLC, antes de colocar no reservatório de fase imóvel. Em alguns minutos você dá uma boa desgaseificada, só que todo dia você tem que fazer isso. Então, você vai pegar no primeiro, chegou de manhã no laboratório, tomou um cafezinho, vai começar a trabalhar. Pega o solvente que você usa como fase imóvel, bota lá no sisteminha de desgaseificação, aplica vácuo, ultrassom e dá uma agitada. Depois de alguns minutos você coloca isso no sistema de LC, nos reservatórios do LC. E nos próprios sistemas você tem módulos que complementam isso aqui. Existe a possibilidade, como a gente mostrou, de colocar um sistema de purga de hélio, que vai borbulhando hélio dentro da garrafinha de cada resolvente, e o hélio ele arrasta qualquer gás dissolvido que tenha sobrado, formando que hélio é muito caro, o gás hélio é muito caro. Então é bem inconveniente, você tem que ficar continuamente borbulhando hélio o dia inteiro, isso aí dá um custo enorme. E existem também módulos que você incorpora entre as garrafas, né, de solvente, de solventes que vai compor a fase imóvel e o resto do sistema, módulos de degaseificação de membrana, que um deles é mostrado aqui. Então, você tem um tubo aqui, que é a fase imóvel
vem da garrafinha, os solventes individuais ou a fase móvel já misturada vem das garrafinhas, passa por esse tubo de material poroso, de parede porosa, microporosa, com poros de nanômetros. Esse tubo é colocado numa câmara que tem vácuo. Então o que acontece? Os gases que estão dissolvidos aqui, eles difundem pela fase móvel, chegam aqui na membrana, né, da parede desse tubo e escapam para o vácuo e são dispersados, são coletados e jogados fora. Então, oxigênio, CO2 e também um pouquinho de nitrogênio, ele vai embora assim. É contínuo, quer dizer, você continuamente vai purgando os gases da fase móvel. É caro, é um dispositivo relativamente caro, mas às vezes vale a pena você colocar, principalmente no sistema de LCMS. O sistema já é caro, então não é isso aí que vai ser o seu problema, né? Não uns $1.000 a mais que vão fazer diferença num sistema de 200, 300, 500 mil dólares. E ele tem um custo operacional menor. Como muita coisa em análise instrumental, o custo para você implementar, para você ter um cromatógrafo com esse módulozinho é alto. Só que com o passar do tempo ele se paga, porque você não tem que fazer tudo isso aqui, você não tem que usar purga com ele, você acaba fazendo isso aqui, mas não é tão fundamental assim. Bom, como a gente já falou, e vamos voltar a isso quando a gente discutir separação cromatográfica em HPLC, otimização da fase móvel, né? Raramente a fase móvel é um solvente puro, dificilmente você tem a sorte de ter um solvente puro que vai conseguir oferecer seletividade para todos os constituintes da sua amostra. Muitas vezes são misturas binárias, ternárias, às vezes até quaternárias de solvente. E na prática também, muitas vezes, a gente tem que usar um recurso, que a gente vai falar mais para frente, chamado eluição com gradiente. O que é isso? Você tem que variar a composição da fase móvel durante a corrida cromatográfica. Então você usa a mistura metanol-água como fase móvel. Você começa a sua corrida cromatográfica com uma mistura com uma porcentagem de água de 80%, 20% de metanol, e de forma programada, de forma controlada, você vai variando a porcentagem de metanol e água, variando, no caso, a polaridade da sua mistura, de sua fase móvel, até o final. Então, geralmente, principalmente para misturas complexas, para amostras na vida real, contemporâneas, você vai ter que usar, é quase obrigatório você fazer eluição usando esse recurso. Você não vai conseguir fazer sua separação de forma satisfatória usando uma fase móvel com a mesma composição durante toda a separação. Você vai ter que ir mudando a polaridade, a pH, algum parâmetro dela durante a separação. Eluição isocrática seria o contrário disso aí, você usar a mesma fase móvel durante a corrida inteira, durante toda a separação. Mas é raramente usado, é muito limitado na vida real, na vida moderna nossa hoje. Bom, nesse caso, é conveniente, é obrigatório que você alimente o seu cromatógrafo com os constituintes puros, né, da sua fase móvel, com os solventes puros, e misture eles online. Então você usa água metanol, misturas água-metanol como fase móvel. Tem uma garrafinha com água desionizada, uma garrafinha com metanol, e eles são bombeados e misturados em linha por uma válvula como essa aqui, uma válvula misturadora comandada por software. Cada entrada de cada solvente vem aqui, ela regula a vazão de cada um deles e faz a mistura, obtendo-se aí uma fase móvel com a composição que você deseja. Então, um cromatógrafo moderno ele tem essas válvulas de saída de mistura que permitem você, no próprio programa que comanda o cromatógrafo, regular a composição da fase móvel e programar ela. Então, a minha corrida cromatográfica eu vou fazer tempo zero, a fase móvel é 80% de água, 20% de metanol. A partir de 5 minutos eu vou começar a aumentar 1% de metanol por minuto na composição até chegar 80% de metanol, 20% de água no final da corrida cromatográfica. Você pode programar isso essas válvulazinhas vão regulando quanto de água, quanto de metanol vão entrando. Geralmente, os cromatógrafos a líquido
tem até capacidade para 4 solventes. Cromatógrafos baratinhos é 2, né? Cromatógrafos um pouquinho melhores são 4 solventes. E mesmo nesse caso, a gente tem duas formas de fazer essa mistura, de dois arranjos, duas abordagens alternativas. Mais usada a mistura a baixa pressão. Então a gente tem aqui as garrafinhas com os solventes, a válvula misturadora, a válvula que dosa quanto vai de cada um módulozinho de mistura, geralmente um pedaço de tubo. Como isso aí está antes da introdução da amostra, não tem problema ser um tubo elevado, não vai contar como volume morto no sistema cromatográfico. Para passar essa mistura, para ela se misturar, você mistura 2 solventes num tubo, um fluxo, a mistura não é imediata. Depois de um certo tempo fluindo no tubo é que eles se misturam. E aí essa mistura vai passar pela bomba que impele ela para o sistema, ou seja, a mistura ocorre antes da pressurização pela bomba. A bomba vai operar com vazão constante, certo? A válvula é que vai regular a mistura, vai regular quanto você coloca de cada um. Ela alterna a alimentação de cada solvente. Nesse caso, as válvulas vão alternar a alimentação. Fica 5 milissegundos chaveada para cá, 10 para cá, 5 para cá, 10 para cá. Então, você acaba tendo uma parte desse solvente e 2 dessas. Então, dependendo do tempo que ela fica alternando entre cada garrafinha, ela acaba determinando a composição da fase móvel. Esse sistema é o mais usado, porque ele usa apenas uma bomba, como a gente vai falar ainda hoje, né? A bomba é muito cara, é crítica no sistema da HPLC. Uma bomba já é um negócio caro, várias bombas, então, é um negócio terrível, né? A composição da fase móvel é mais controlável, mas é um sistema que tem que tomar cuidado com a formação de bolhas, né? Porque esse processo todo aqui que é feito a baixa pressão pode ocorrer contaminação por gases, gases atmosféricos. Então, toda aquela degasificação que você fez, se a coisa não for bem feita, vai embora. Alternativamente, tem sistema de alta pressão. Como que você faz a mistura do solvente? Você tem uma bomba de alta pressão para o solvente B, uma bomba para o solvente A, uma bomba para o solvente C. Cada solvente é bombeado com uma determinada vazão e a composição da fase móvel é controlada, controlando as vazões dessas bombas. Então, se você precisa de 1 ml por minuto de fase móvel, se for 50% de A, 50% de B, essa bomba bombeia meio ml por minuto, essa meio ml. Se você precisa de 10% de A, 90% de B, essa 0,1 ml por minuto, essa 0,9 ml por minuto. Então você controla as vazões dessas bombas e aí você controla a composição. A soma das vazões é constante, é o valor ótimo da coluna, mas cada uma delas dá a sua vazão diferente para regular a composição. É muito mais caro, obviamente. Bomba é um dispositivo caro, mas dá para fazer um ajuste mais fino. Esses aqui são mais usados na prática porque o custo disso aqui é proibitivo, um custo muito desfavorável, né? E uma complexidade enorme. Bomba é um negócio muito chato para HPLC. Imediatamente após o reservatório de fase móvel, ou os reservatórios de fase móvel, nos cromatógrafos a líquido moderno, você tem que ter um sistema de bombeamento, uma ou mais bombas de alta pressão. As bombas em HPLC são, de certa forma, o calcanhar de Aquiles desses sistemas instrumentais. Foi, talvez, a ausência de bombas que tivesse as características necessárias para uso em HPLC, foi talvez a maior causa para essa técnica demorar tanto tempo para virar uma técnica acessível, de rotina, né? Se a gente comparar com cromatografia líquida convencional, que na década de 30 do século passado começou a ficar uma técnica popular. Cromatografia em papel, na década de 40, né? Cromatografias, as eletroforeses, que até 1960 já estavam sendo bem usados, pelo menos a eletroforese em gel. E a cromatografia gasosa, que é uma técnica instrumental muito sofisticada, né? Tão sofisticada quanto a HPLC, que na década de 50 já virou quase rotina, né? A HPLC, coisa de 20 anos que ela começou a ser uma técnica acessível. Por quê? Tem várias razões. Uma delas, né, é que, pelo fato das colunas cromatográficas em HPLC terem que ser recheadas com partículas muito finas, a pressão que você tem que aplicar na fase móvel para ter vazão
é altíssima. São pressões da ordem de 400, 300 atmosferas, 6.000 libras de pressão. E essa pressão tem que ser suficiente para você ter uma vazão apreciável, controlada, constante e reprodutível. Mecanicamente, isso é muito difícil de obter. Demorou muito tempo para existir tecnologia que possibilitasse essas bombas serem oferecidas no mercado a custo acessível. Não é algo comum, não é algo trivial. A saída de vazão dessas bombas tem que ser constante, não pode ter pulsos. Geralmente essas bombas têm um pouco de pulso. Existem bombas muito antigas que dão essa pressão, existe, só que a vazão é muito pulsada, a vazão não é constante. Então é um negócio complicado. Quanto que seria essa vazão? Mililitros ou fração de mililitro por minuto, tipicamente de 0,1 a 10 ml por minuto, uma vazão muito pequena que tem que ser oferecida com reprodutibilidade de mais ou menos 0,5% ou até melhor, que é um negócio também que causa uma restrição importante na instrumentação, causa um custo importante. Então, e não pode ser qualquer tipo de material nessa bomba, tem que ser material resistente à corrosão, ataque químico, porque faz esmola muitas vezes tem pHs baixos, altos, solventes que dissolvem plásticos, resistência mecânica elevada por causa da altíssima pressão, e a lubrificação não pode usar lubrificante, tem que ser materiais que sejam autolubrificantes, com baixo atrito, porque você não pode simplesmente jogar um óleo lá para lubrificar a bomba, senão você vai contaminar a fase móvel. Então, por essas razões, a bomba, exceto um LCMS, alguns cromatógrafos mais sofisticados, a bomba é o componente mais caro, mais frágil e que demanda mais manutenção no cromatógrafo a líquido. 9 de cada 10 problemas num cromatógrafo a líquido que demandam parada para manutenção envolvem a bomba. É o calcanhar de Aquiles do sistema. Hoje existem vários tipos de bomba. Né? Essencialmente, a bomba mais usada são as bombas recíprocas, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. E também, às vezes, se usa bomba tipo seringa, a gente vai só mencionar elas. Bomba pneumática quase não é usada em cromatógrafos modernos. As bombas mais usadas são as bombas recíprocas. Bom, bomba recíproca é esse sisteminha que a gente está mostrando aqui. Né? Essencialmente, o que é uma bomba recíproca? Você tem um pistão, que nas bombas para HPLC é feito de safira, não safira natural, safira de joalheria, que seria algo absurdo, né? Uma safira sintética, óxido de alumínio, né? Que é um material com altíssima dureza, depois de diamante é o material mais duro que existe, com alta resistência mecânica e que, além de tudo, ele pode ser polido, ele pode ser escrupulosamente polido, ele fica com uniformidade quase absoluta na sua superfície e dispensa lubrificação, ou seja, não precisa de um lubrificante para ele deslizar por uma superfície também polida. Esse pistão de safira, ele é acomodado aqui num cilindro, né, numa cavidade, um motor contínuo, com um excêntrico. Excêntrico é esse tipo de dispositivo que transforma um movimento circular do motor num movimento de vai e vem. Então você conecta aqui a ponta da barra de transmissão aqui na extremidade de um volante circular que gira numa velocidade constante. Nesse movimento de vai e vem que acaba acontecendo, o movimento circular constante do motorzinho elétrico que comanda essa bomba vira um vai e vem. Bom, então, quando o pistão está indo, o solvente dos reservatórios, faz móvel do reservatório, é puxado e enche esse pistão. Quando ela está voltando, o solvente que você puxou vai para a coluna cromatográfica. Como que o solvente não vai na direção certa? Na entrada e na saída da bomba, você tem essas válvulas de bola. Em inglês é check valve, ou ball valve. Então, quando o pistão está indo, essa bolinha aqui, ela vem aqui para cima por causa do fluxo e o fase móvel que estava nos reservatórios consegue passar por aqui.
Já esse outro lado, né, quando você está diminuindo a pressão da câmara, né, para não ter refluxo, né, a bola é puxada para cá, ela assenta aqui. Essas bolinhas são geralmente muito pequenininhas, né, bola de rolamento, feitas também de safira polida. Ela assenta aqui nesse assento e oclui e tapa, né, esse tubo. Então, quando o pistão está indo para cá, essa bolinha está aqui para cima, dá para passar solvente para cá, essa outra está aqui para baixo e oclui isso aqui. Então, fase imóvel não volta. Quando o movimento do pistão inverte, ele começa a empurrar, acontece o contrário. Essa bola volta aqui, lacra esse furinho e essa aqui é liberada e deixa a fase imóvel passar. Ou seja, a fase imóvel vai daqui para cá. As mais baratas são as válvulas de pistão simples, né? Você está vendo aqui, você tem o excêntrico, o pistão e duas check valve, uma na entrada e outra na saída, um anelzinho de safira e uma bola de safira aqui para ocluir. O problema é que o fluxo de fase imóvel fica pulsado, né? Ele fica não 100% constante. Ele diminui e aumenta, diminui e aumenta, diminui e aumenta. Ele fica oscilatório. Você tem aqui o excêntrico, tudo. Existem também as válvulas com bombas de duplo pistão. Então você tem o excêntrico. Esse excêntrico aqui, ele comanda, né? Ele impele duas bombas idênticas, dois corpos de bomba idêntica. Só que eles estão em ângulos de 90 graus na fase. Então, quando esse pistão está indo para cá, esse está indo para cá. Quando essa seção da bomba está empurrando a fase móvel, essa aqui está puxando. Então, o fluxo que sai dessa bomba é pulsado assim, o que sai dessa é pulsado assim. A soma dos dois é quase constante, que eles vão se somar aqui. É melhor? Tem um fluxo mais uniforme? Ótimo, só que ela é mais cara, obviamente, e demanda muito mais manutenção. E, finalmente, né, aqui, né, a gente tem no corpo da válvula um acessório imprescindível, o O-ring de vedação, um anel de vedação. Porque senão, né, a pressão aqui de centenas de atmosfera isso aqui ia virar um chafariz, ia jogar, mesmo com um cilindro de safira polido, ia fluir, né, fase móvel para todo lado, ia jorrar a fase móvel. Então aqui a gente tem um cilindro de um material polimérico que proporciona um selo ou O-ring. Isso impede que haja vazamento, né, que a fase móvel a alta pressão escape por aqui. Esse O-ring aqui é um consumível, né? Você vai ter que trocar ele de vez em quando, porque ele vai desgastar devido às condições em que ele trabalha. O grande problema dessas válvulas recíprocas, né, é o pulso. Na forma como elas operam, né, a vazão não é exatamente constante, ela fica pulsada. A vazão de fase móvel, ela fica relativamente irregular. E qual o problema disso aí? No detector, a hora que a fase móvel passa pelo detector, a vazão dela vai variando. Aumenta, diminui, aumenta, diminui, aumenta, diminui. Isso faz com que a linha de base do cromatograma, o registro sinal.tempo, também comece a flutuar. Isso causa dificuldades, né? No caso das bombas de duplo pistão, esse problema é muito suavizado, mas ele ainda ocorre. Por mais que você tenha, né, uma minimização, ele não desaparece 100%. Então, é quase obrigatório que entre a bomba e o resto do sistema cromatográfico, você tem um acessório que amorteça os pulsos. Um amortecedor de pulsos, chamado pulse damper, que faça com que esses pulsos sejam suavizados antes da fase móvel passar pelo injetor e ir para a coluna cromatográfica. Tem vários tipos, né, de pulse damper, né, de acessóriozinhos, né? Eles são relativamente simples, né? Por exemplo, isso aqui, esse pedação de tubo, esse tarugão aqui, isso aqui é um pulse damper, é um amortecedor de mola, né? Então, essencialmente, é um pedaço grande de tubo, de coluna, de tubo de aço. Geralmente é um tubo de seção oval, não é um tubo exatamente redondo, né?
o fluxo entra aqui, à medida que vão ocorrendo os pulsos, esse negócio aqui, ele contrai e expande. Essa mola aqui vai contraindo e expandindo. Isso amortece o pulso, isso toma um pouquinho, ele consome a energia mecânica, né, do pulso e uniformiza a vazão. Então, o que entra aqui assim de fase móvel sai muito mais suavizado do outro lado. Existe também esse tipo de amortecedor de pulso que tem uma espécie de sanfoninha, um tubo com uma sanfoninha conectada aqui. Então, ela contrai e expande. A hora que entra na área de alta pressão do pulso, ela vai para cima, depois ela para baixo. Então, isso aqui também amortece um pouquinho os pulsos. O grande problema é que isso aqui é um volume, não que vai perder eficiência, né? Mas se você usa programação de gradiente, isso aqui vai estar cheio lá com fase móvel para ter um certo efeito de memória. É um negócio meio, para usar português, claro, meio porco esse negócio de amortecedor de pulso. É um acessório que causa problema, que tem uma série de inconvenientes, mas é algo que não tem como evitar. Vai ter que ter, quase todo o sistema de HPLC tem que ter um amortecedor de pulsos lá instalado. Finalmente, né, além das bombas recíprocas, às vezes ainda se usa em HPLC as chamadas bombas de seringa. É uma bomba muito mais simples, né? Você simplesmente tem um pistão que é deslocado continuamente por um motorzinho de precisão, que empurra esse pistão para cima, né? Você enche esse reservatório aqui, você primeiro enche ele, você inverte o motor, enche o pistão aqui, o reservatório do pistão com a fase móvel já pronta, conecta a coluna, conecta o injetor, a coluna, tudo e começa a bombear, liga esse motor, ele começa a empurrar esse pistão e vai bombeando a fase móvel. Grande vantagem, fluxo sem pulso e constante. Grande problema e também a manutenção barata. Grande problema, volume no reservatório é limitado, você tem que parar toda hora para recarregar e não consegue usar a eluição de gradiente. Na prática, se usa muito pouco em sistemas modernos. Só em alguns sistemas de micro HPLC, colunas capilares, onde a vazão é muito pequena, que esses sistemas são usados ainda. Para sistemas comerciais, sistemas de rotina, é quase obrigatório usar as bombas de pistão, bombas recíprocas, com todos os seus problemas e limitações. Bom, a aula de hoje a gente vai encerrar aqui. A gente falou de reservatório de fase móvel, falou de bombas e também fez uma introdução geral em HPLC. Na aula que vem a gente vai começar falando de injeção de amostra, módulos de injeção e de colunas cromatográficas em HPLC. Então, por hoje a gente encerra. Boa noite e até a próxima aula.